Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, horário 6 horas da manhã, 04 minutos. Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, horário 6 horas da manhã, 04 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos na presença do EMILAT, da contra-espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da OTAN, do Pentágono, da NATO, dos componentes de 123 países do Tribunal Penal Internacional, com suas forças de Exército, Marinha e Aeronáutica. Já está totalmente arrestado o Banco BIS da Suíça. Aparelhou 56 bancos centrais, a lavagem de dinheiro do espólio de funcionários públicos que massacraram, torturaram, exterminaram a raça humana com inoculações de veneno no planeta. E querem colocar tudo, as suas fábricas, no Brasil, de veneno. Então esta logística foi descoberta através dos vários planos do EMILAT, que foram confeccionados por Nixon e Kissinger para monitorar e determinar a existência da raça humana no planeta. O desfecho divino em toda esta ideologia sucumbiu através dos obedientes, cientes de sabedoria divina, a administrar a administração do senhor presidente Trump dos Estados Unidos da América, onde todos os americanos, toda a população americana dos Estados Unidos sabem deste fato comprovado, já totalmente esclarecido. E os que executaram estas tarefas do passado e que agora nos colocaram no apocalipse das revelações divinas do Senhor dos Exércitos, que descreveu totalmente ilustrado
o conhecimento do Apocalipse que estamos vivendo. Então, vocês que executaram vários planos Marshall na Europa não existem mais. Devo informar que serão todos destruídos através do Apocalipse da Europa na sua região, porque vocês estabeleceram uma guerra santa através de querer dominar e tomar posse das riquezas do mundo árabe. E todo este descobrimento em que todos foram advertidos não proceder dessa forma, coloca tarefas já estabelecidas ao fim desta guerra atômica nuclear contra terroristas funcionários públicos. Vocês perderam terroristas, células de funcionários públicos em planos quinquenais da ONU, redutos de ladrões. Estamos à captura de todos os que se manifestaram a querer administrar esta contenda. O Banco BIS, na Suíça, em Basileia, que administra o espólio de todos estes terroristas, funcionários públicos, amotinados, que aplicaram o capital para dominar o planeta e estabelecer uma administração em que o preço é o extermínio a querer atingir a divindade da volta do Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos ao convívio entre nós. Mas devo informar, Ele está entre nós. Ele está dentro de cada um de nós. Ele é vivo em todos nós. E todos nós que temos a sua companhia, estamos aqui para advertir, informar que o fim de vocês foi consagrado pelo seu próprio arbítrio. Você escolheu. Você semeou, plantou e colherá. Não podemos evitar. Há um tempo para tudo. E assim está escrito. Vamos nos libertar o quanto antes destes terroristas, funcionários públicos estabelecidos no planeta. Entenda, não é nada pessoal. Você sabe muito bem lideranças e vocês me conhecem. Porque só me conhece quem está com litígio nesta contenda global. Se você não faz parte do problema, você não tome um lado, porque você está cego. Aqui não é uma briga de time de futebol. Aqui é um procedimento de sobrevivência da raça humana.
da figura do Todo-Poderoso entre nós, que temos que evoluir. Para poder proceder como ele informou. Em minha casa muitas moradas, e tudo lhe será revelado, e aí você entenderá. Então, 6 horas da manhã da quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2025, perdão. A captura da falsa identidade que ocupa a presidência da República do Brasil. Toda Brasília está tomada. O povo brasileiro está em peso posicionado. A greve geral em todo o Brasil é uma realidade. Está tudo parado. Então vamos tirar os membros do Supremo Tribunal Federal, terroristas, funcionários públicos e todos os seus propostos, que estão todos identificados por CPF, por nome, sobrenome, endereço. Não ficará pedra sobre pedra em todo o planeta. Porque estamos numa nova era de ciência, procedimento a viver, a revelação do Senhor dos Exércitos. Não há mais capital, não existe mais identificação de cédulas fiduciárias, não existem mais moedas podres, não existem mais dívidas interbancárias de um país para com outro. O sistema todo não existe mais. Existe o comportamento quântico de uma administração de inteligência artificial para dar sobrevida à capacidade intelectual que fomos criados à sua imagem e semelhança do Senhor dos Exércitos, cada um no seu quadrado. Quem assim não proceder terá nova serventia. Entendeu? Estou sendo claro? Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Viralizem isto o máximo possível. A bom entendedor, poucas palavras bastam. Você não tem que convencer absolutamente ninguém. Cada um é dono de si, do seu livre-arbítrio. Muitos disseram, e se não tiver ninguém para falar de tudo isto, de comunicar tudo isto? Esta resposta o Senhor dos Exércitos está dando agora. Ele age.
A opção esteve com vocês. Vocês não quiseram se dar por inteirados. Perderam tempo, se distraíram. Foram levados por valores efêmeros, pela adoração às sensações da carne. Fiquem com Yahoo, fiquem com Emmanuel, fiquem com Yahushua HaMashiach. Nada a temer, nada que ele esteja ciente em sua proteção. Você é ele e ele é você. Conforme o coração do Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos. Viralizem isto e, conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu nome e sobrenome. oscaranibaltiapano@gmail. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone WhatsApp celular 5521-990789. Toda a sua riqueza, toda a sua felicidade, tudo aquilo que vai lhe dar satisfação, vem do Senhor dos Exércitos. Seja próspero. Venezuela, vamos con una noticia urgente. El presidente Donald Trump ofreció una rueda de prensa hoy, donde vamos a destacar 3 puntos claves muy importantes. El primero, el mandatario expresó que pronto comenzarán los ataques por tierra en Venezuela, y que por tierra será más fácil. Además, expresó muy contundentemente: acabemos con esos hijos de ustedes, ¿saben qué? Segundo, un periodista le pregunta si el dictador de Venezuela se va o no. La respuesta de Trump fue: se irá. Y el tercer punto, le advierte a Gustavo Petro que Colombia podría ser blanco de ataques si no hace nada con los narcotraficantes que tiene en su frontera. A mi parecer, lo vi muy cauteloso, contundente y sin dar muchos detalles de lo que hará, algo que me parece positivo, ya que se nota la seriedad de lo que viene, cosas que nadie puede saber ni se pueden vociferar. Recuerden que cuando todo está callado es que suceden las cosas, lo que nos hace entender que estamos a muy poco de que comience la acción. Venezolanos, yo sigo con fe de que esta semana tendremos buenas noticias para Venezuela en el nombre de Dios Todopoderoso. Seguimos en modo guardia porque algo debe pasar en cualquier momento. Nos vemos al rato. Israel pode estar prestes a encontrar aquilo que o mundo todo espera. E se você tem alguém na família com Alzheimer, você sabe o que significa ver uma memória se apagando aos poucos. Mas pela primeira vez na história, cientistas israelenses estão encontrando a doença décadas antes dos primeiros sintomas. É como detectar a fumaça antes do fogo. E não é só diagnóstico. Eles criaram partículas minúsculas, quase robôs microscópicos, que entram no cérebro, sem cirurgia, sem corte, e começam a limpar placas tóxicas que matam neurônios. Um verdadeiro faxineiro inteligente, restaurando aquilo que nos torna humanos. Em testes, animais que já tinham perdido capacidades voltaram a realizar tarefas que não conseguiam mais. Em pacientes iniciais, memória, atenção, autonomia começam a retornar. Estamos falando sim de reverter danos, de um possível fim da era do Alzheimer. E repare no contraste. Enquanto universidades gritam boicote a Israel, Israel está tentando fazer uma avó reconhecer o neto. Enquanto o mundo tenta apagar a memória do povo judeu, o povo judeu está lutando para que a humanidade não perca a sua própria memória. Um povo que há milênios vive de lembrar, lembra-te do Egito, lembra-te do Shabat, agora lidera a guerra contra a doença que mais rouba memórias no planeta. O mundo cospe no poço, Israel continua dando água. Se essa história tocou você, compartilhe.
Não deixe essa luz ser escondida. Israel continua sendo luz para as nações até na escuridão da demência. Põe na tela 2:6. Toda a igreja comigo. Assim, diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandálias. O que acontece para a destruição da nação? É quando o judiciário perdeu a sua referência de justiça e começa a ser um instrumento da injustiça. Porque notem comigo, se os juízes vendem o justo por dinheiro, quem está comprando? Se alguém vende, alguém compra. Quem está comprando? Os poderosos. Aqueles que vão oprimir o pobre. Aqueles que vão praticar injustiça. Ou seja, a justiça tem lado. A justiça fez uma opção. E não é pela justiça, e não é pela verdade. Já passa da 1h da manhã. 1h da manhã. E a sirene começa a tocar aqui em Kiev, capital da Ucrânia. As autoridades já emitiram um alerta dizendo para a população se guardar, se recolher e buscar abrigo mais seguro possível. É impressionante, né? É impressionante isso. A informação é de um ataque, iminente ataque de 50 drones em direção aqui à capital. As cornetas das sirenes ficam exatamente em cima desses prédios aqui. Exatamente, e essa parte côncava ajuda a distribuir esse áudio a aproximadamente 5 quilômetros. O som é extremamente alto e propaga-se em toda a região central aqui da cidade. À minha frente está a Praça Independence Square, é uma das principais praças e palcos de manifestações históricas contra a fraude, por exemplo, eleitoral em 2000, que resultou aí a Revolução Laranja, um movimento popular. Logo mais ali, uma curiosidade, à direita fica o prédio onde está o gabinete do presidente Volodymyr Zelensky. É uma área densamente ocupada por residências, prédios residenciais, governamentais. E a cidade está sob curfew. Quem não sabe, curfew é o toque de recolher, que começa aqui da meia-noite e vai até às 5 horas da manhã. Apenas militares, equipes de emergências e também jornalistas podem circular. Ali a gente vê um caminhão do exército ucraniano cruzando a principal avenida, um ambiente em que a Ucrânia vive, né? Tem que viver já há 2, 3 anos. A sirene parou agora e vamos torcer para que nada aconteça, porque normalmente as forças ucranianas tentam intervir e na maioria das vezes acaba realmente eliminando estes drones. Aí um pouquinho desse ambiente de uma cidade que vive desse toque de recolher e toque de abrigo numa situação bem sensível como essa. Quebra-pau na imprensa sobre a contenção dos abusos do STF depois da prisão do Bolsonaro. E bora ver esse quebra-pau e quem que tá certo nessa história. Então, gente, a imprensa ela tá batendo cabeça sobre o que fazer com o STF. Os grandes jornais, na sua grande maioria, sempre apoiaram os abusos do Moraes com críticas muito pequenas e pontuais. Mas agora eles perceberam que o Moraes ele não vai voltar para o seu espaço original de ministro do STF. Ou seja, depois que o gênio saiu da lâmpada, ele não quer mais voltar para dentro dela. O STF não quer mais voltar para o quadrado da Constituição. E a gente precisa lembrar que foi a imprensa que liberou esses abusos dos ministros e do STF. Esse inquérito é completamente ilegal, foi aberto sem objeto determinado, passou de qualquer prazo razoável e agora está sendo usado aí para constranger os adversários dos ministros do STF. E esses inquéritos do STF, eles sempre foram completamente ilegais, se viu, começaram para proteger as famílias dos próprios ministros. E agora o Moraes investiga quem ele quer, quando ele quer, pelo prazo que ele quer e faz o que ele quer com essas investigações. Como que isso pode ter sido legal no passado e agora se tornar ilegal com o fim do processo do Bolsonaro? Não faz sentido, gente, negativo. Sempre foi ilegal. Essa história aí de, foi para proteger a democracia, que a gente violou direitos fundamentais, é a mesma coisa que apunhalar a democracia enquanto a beija.
É uma espécie, gente, de beijo da morte. Ou talvez um beijo na democracia dada por Judas. Um beijo de Judas. Um beijo de quem, enquanto afaga, atrai e pavimenta o caminho da sua morte. Quebra pau na imprensa sobre a contenção dos abusos do STF depois da prisão do Bolsonaro. E bora ver se quebra pau e quem que tá certo nessa história. Então, gente, a imprensa ela tá batendo cabeça sobre o que fazer com o STF. Os grandes jornais, na sua grande maioria, sempre apoiaram os abusos do Moraes, com críticas muito pequenas e pontuais. Mas agora eles perceberam que o Moraes ele não vai voltar para o seu espaço original de ministro do STF. Ou seja, depois que o gênio saiu da lâmpada, ele não quer mais voltar para dentro dela. O STF não quer mais voltar para o quadrado da Constituição. E a gente precisa lembrar que foi a imprensa que liberou esses abusos dos ministros e do STF. Esse inquérito é completamente ilegal, foi aberto sem objeto determinado, passou de qualquer prazo razoável e agora está sendo usado aí para constranger os adversários dos ministros do STF. E esses inquéritos do STF, eles sempre foram completamente ilegais, se viu, começaram para proteger as famílias dos próprios ministros. E agora o Moraes investiga quem ele quer, quando ele quer, pelo prazo que ele quer e faz o que ele quer com essas investigações. Como que isso pode ter sido legal no passado e agora se tornar ilegal com o fim do processo do Bolsonaro? Não faz sentido, gente, negativo. Sempre foi ilegal. Essa história aí de, foi para proteger a democracia, que a gente violou direitos fundamentais, é a mesma coisa que apunhalar a democracia enquanto a beija. É uma espécie, gente, de beijo da morte. Ou talvez um beijo na democracia dada por Judas. Um beijo de Judas. Um beijo de quem, enquanto afaga, atrai e pavimenta o caminho da sua morte. Eu vou provar para Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher e depois dela, que em breve será sancionado, os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês. Eu vou provar para Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher e depois dela, que em breve será sancionado, os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês. Eu vou provar para Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher e depois dela, que em breve será sancionado, os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês. Ação secreta Lula e Maduro chega próximo ao fim. Veja o vídeo. Em uma operação tática para neutralizar o regime venezuelano sem escalada para conflito armado total, as forças dos Estados Unidos propuseram ao ditador Nicolás Maduro, designado como líder terrorista por Washington, a oportunidade de sair vivo da Venezuela, com sugestão explícita de exílio na Rússia ou em outro país aliado, conforme confirmado por autoridades americanas em meio ao envio de um grupo de ataque naval ao Caribe e restrições aéreas impostas na região. Essa oferta, que Maduro aparentemente rejeitou ao optar pela resistência, reflete uma estratégia de pressão militar que inclui bombardeios contra rotas de narcotráfico e a emissão de um NOTAM limitando voos sobre zonas fronteiriças com a Colômbia, áreas com presença de bases do ELN e dissidentes das Farc envolvidas em atividades criminosas transnacionais. A recusa de Maduro intensifica o risco de intervenções diretas, com relatos de mais de 80 baixas em operações marítimas antinarcóticos desde setembro, visando desmantelar o alegado cartel de Los Soles sob seu controle. A proposta de exílio na Rússia, divulgada pelo senador Mark Wayne Mullin, integrante do Comitê das Forças Armadas, faz parte de uma abordagem híbrida dos Estados Unidos para forçar uma transição pacífica, semelhante aos casos de ex-ditadores como Bashar al-Assad e Viktor Yanukovych, que encontraram refúgio em Moscou após perderem o poder. Fontes indicam que discussões no governo Trump incluíram opções como Turquia, Azerbaijão ou Cuba, com garantias de anistia e remoção de uma recompensa de $25 milhões por sua captura, em troca de uma saída voluntária. Maduro, no entanto, ignorou propostas semelhantes em negociações mediadas por Brasil, Catar e Turquia, onde buscava imunidade internacional e retenção de influência sobre as Forças Armadas Bolivarianas para eleições supervisionadas. Essa rejeição, considerada por analistas como uma opção infeliz e potencialmente fatal, pode levar a ações mais robustas, com mais de 4.000 tropas e dezenas de aeronaves posicionadas para operações terrestres e marítimas contra fluxos de fentanil e cocaína ligados ao regime. A classificação de Maduro como terrorista em novembro de 2025 amplia o escopo para sanções e operações cinéticas contra sua rede. No Brasil, a iniciativa do Partido dos Trabalhadores para criar uma Guarda Nacional Civil, destinada a executar operações de garantia da lei e da ordem em favelas e combater violência urbana, tem provocado desconfiança nos Estados Unidos, que enxergam nela um possível abrandamento de posturas firmes contra o narcoterrorismo regional.
A cartilha da Fundação Perseu Abramo propõe essa força para atuar nacionalmente, com prioridade em fronteiras e na Amazônia, substituindo progressivamente as Forças Armadas em GLO via uma proposta de emenda à Constituição e integrada a um Ministério da Segurança Pública que englobaria a Polícia Federal e Rodoviária. No entanto, o PT, que historicamente se opõe a incursões militares em favelas, qualificando-as como confrontos excessivos, agora gera suspeitas de incoerência, especialmente por parecer leniente com facções como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital. Essa desconfiança se agrava com a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de simpatia indireta com essas facções, ao recusar classificar o Primeiro Comando da capital e o Comando Vermelho como narcoterroristas, apesar de seus crimes transnacionais, incluindo tráfico de drogas e armas para fora do Brasil. Em discursos na ONU, Lula diferenciou o crime organizado de terrorismo em uma possível crítica à agenda de Trump, ignorando operações internacionais desses grupos que os Estados Unidos equiparam a ameaças terroristas. A proposta de Guarda Nacional, comparada por críticos a modelos da Venezuela e do Irã, forças leais ao executivo para repressão interna, alimenta temores de que sirva para apaziguar facções e atuar como segurança pessoal para Lula, em vez de combate efetivo à criminalidade. A tensão se estende à Colômbia, onde o presidente Gustavo Petro defende reformas na política de drogas, incluindo a legalização da cocaína como alternativa à guerra antidrogas, criticando os Estados Unidos por priorizarem o controle de petróleo venezuelano em vez do narcotráfico. Petro suspendeu a cooperação de inteligência com Washington em novembro de 2025, após condenar ataques a embarcações de drogas, e alega que sua administração apreendeu mais cocaína do que qualquer anterior, apesar do aumento na produção de coca. O NOTAM, emitido pelos Estados Unidos, válido até março de 2026, restringe voos não comerciais sobre a bacia do Orinoco e fronteiras colombianas com presença de ELN e FARC, colocando partes do território de Petró sob mira militar americana e potencializando confrontos transfronteiriços. A oferta de exílio seguro para Maduro, provavelmente a última chance real de ele deixar o poder com vida, família intacta e parte da fortuna preservada, foi rejeitada em um cálculo que mistura arrogância, medo de ser caçado mesmo no exterior e a ilusão de que ainda controla totalmente as Forças Armadas Bolivarianas. Historicamente, ditadores que recusam saídas negociadas na fase final, Gaddafi, Saddam, Noriega, terminam mortos ou capturados. Maduro parece apostar que a Rússia e o Irã ainda lhe dariam cobertura militar direta, algo que até agora Moscou sinaliza que não fará em escala relevante. A rejeição abre caminho para operações terrestres seletivas dos Estados Unidos no oeste da Venezuela, estados Apure, Amazonas e Bolívar, zonas já sob NOTAM e onde operam o ELN, dissidentes das FARC e unidades da FAMB comprometidas com o narcotráfico. Com o porta-aviões USS Gerald R. Ford, 2 grupos anfíbios e mais de 4.500 fuzileiros já posicionados no Caribe Oriental, Washington tem capacidade de executar incursões rápidas, captura de pistas clandestinas e destruição de laboratórios sem necessidade de ocupação prolongada. O precedente das 83 embarcações afundadas desde setembro mostra que o gatilho já está destravado. No Brasil, a proposta da Guarda Nacional do PT é lida em Washington como movimento de alto risco. Substituir as Forças Armadas, única instituição que ainda resiste a acordos explícitos com PCC e Comando Vermelho, por uma força civil sob comando político direto do Planalto, pode criar exatamente o mesmo tipo de guarda pretoriana que sustenta Maduro, Guarda Nacional Bolivariana, e o regime iraniano, Bazid Pasdaran. A recusa persistente de Lula em classificar PCC e CV como organizações terroristas, mesmo após ataques transnacionais comprovados, Paraguai, Bolívia, portos europeus, alimenta a percepção americana de que Brasília prefere pacificação negociada com narcotraficantes a confronto aberto. Exatamente a mesma política que transformou a Venezuela no maior entreposto de cocaína do hemisfério. Se Maduro cair sem acordo, o colapso da cadeia de comando venezuelana liberará dezenas de milhares de militares e milicianos armados para o Brasil, Roraima, Amazonas e Colômbia, Arauca, Vichada, somando-se aos 7,7 milhões de refugiados já existentes. Sem uma força militar brasileira leal e coesa na fronteira, e com risco de uma futura Guarda Nacional hesitando em atirar contra coletivos ou ex-militares venezuelanos, o país pode ver a formação de zonas autônomas de crime organizado na Amazônia, replicando o modelo das zonas de paz que o chavismo concedeu ao ELN e às FARC dentro da Venezuela. Em resumo, os Estados Unidos estão a semanas, talvez dias, de iniciar a fase terrestre da operação. Maduro perdeu a última saída digna, e o Brasil, ao sinalizar que pode trocar o exército por uma guarda politizada, arrisca-se a ser o grande perdedor estratégico do tabuleiro, recebendo o tsunami humano e criminal que Washington pretende conter com fogo se necessário. A janela para uma transição ordenada na Venezuela fechou.
Agora resta saber quem pagará o preço mais alto pelo vácuo que virá. A mesma Suprema Corte que acabou um julgamento condenando centenas de pessoas por um golpe de Estado imaginário, acaba de dar um golpe de Estado de verdade no nosso país. Muitos estavam se perguntando por que o Gilmar Mendes de repente faz esse divórcio fake, né, com a sua esposa, e mesmo depois do divórcio viaja com ela para a Europa. O que ele ia fazer que ele saberia que poderia ter consequências reais? Qual era a intenção dele em se separar da sua esposa? Bom, talvez é porque ele sabia que ele estava prestes a tomar uma decisão para acabar de vez com a democracia brasileira. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Líder dos caminhoneiros anuncia paralisação nacional no dia 4. Sebastião Coelho dará apoio jurídico ao grupo. É isso mesmo. Francisco Dalmoura, o Chicão Caminhoneiro, anunciou nesta terça-feira em Brasília que o movimento dos caminhoneiros vai iniciar uma greve geral nesta quinta. Ele se encontrou com o ex-desembargador Sebastião Coelho, que assumiu o compromisso de prestar assistência jurídica ao ato. Abre aspas. Estamos em Brasília, na companhia do desembargador Sebastião Coelho. Vamos protocolar o movimento para trazer a legalidade jurídica da ação que vamos iniciar no dia 4. Teremos o apoio jurídico necessário e com a participação de todos faremos um grande trabalho. Fecha aspas, disse Chicão. Sebastião Coelho agradeceu a confiança e reforçou que estará ao lado da categoria antes, durante e depois do ato. Abre aspas. Eu creio que será um processo vitorioso para toda a categoria, diante da pauta que vocês irão apresentar. Estamos juntos. Fecha aspas, declarou o ex-desembargador. Meus amigos caminhoneiros, irmãos caminhoneiros, mais um ato do dia 2 de dezembro de 2025. Estamos em Brasília, na companhia do desembargador Sebastião Coelho. Logo mais, na primeira hora da tarde, estaremos protocolando o movimento para trazermos a legalidade jurídica dessa ação que vamos iniciar a partir do dia 4 de dezembro agora de 2025.
O Dr. Sebastião estará conosco, nos acompanhará, teremos todo o suporte jurídico necessário para o ato e dentro da legalidade que a lei estabelece e com o apoio de todos vocês, certamente faremos um grande trabalho. Desembargador, é uma grata satisfação tê-lo conosco e vamos firmes, contamos sempre com o seu apoio. Bom, Chicão, eu agradeço a confiança do movimento, né, tem o meu apoio e estarei lá com vocês para dar a assistência jurídica que for necessária, não só agora, mas em todo o desenrolar desse processo. E eu creio que será um processo vitorioso para toda a categoria diante da pauta que vocês irão apresentar. Sem dúvida. Estamos juntos. Enquanto isso, Gilmar Mendes suspende trechos de lei e dificulta impeachment de ministros do STF. Decano barrou o quórum atual, definiu critérios para abertura de processo e determinou que só a PGR pode apresentar denúncia. Após a decisão de Gilmar, parlamentares imediatamente começaram a reagir nas redes sociais. Nicolas Ferreira publicou no X: o Brasil já tem lei clara. Qualquer cidadão pode denunciar ministros do STF por crime de responsabilidade. Sempre foi assim. Mas ontem, numa decisão monocrática e sem base constitucional, o ministro Gilmar Mendes resolveu reescrever a lei, restringir direitos do povo e invadir competência do Senado. O próprio Senado, que é competente para julgar os ministros, se manifestou pelo direito e legitimidade dos cidadãos. Diante do avanço do ativismo judicial, irei protocolar uma PEC para restabelecer expressamente a legitimidade do cidadão, garantir a autonomia do Senado e impedir interferência judicial no impeachment. Em uma república, nenhum poder está acima da Constituição, nem mesmo quem deveria guardá-la. Carlos Jordi classificou a decisão de Gilmar como um verdadeiro golpe de Estado. O deputado federal Gustavo Gar também foi na mesma linha. É isso mesmo. Acabaram de dar um verdadeiro golpe de Estado no nosso país e destruíram a nossa democracia. Isso não é sensacionalismo. A mesma Suprema Corte que acabou um julgamento condenando centenas de pessoas por um golpe de Estado imaginário, acaba de dar um golpe de Estado de verdade no nosso país. Muitos estavam se perguntando por que o Gilmar Mendes, de repente, faz esse divórcio fake, né, com a sua esposa, e mesmo depois do divórcio viaja com ela para a Europa. O que ele ia fazer que ele saberia que poderia ter consequências reais? Qual era a intenção dele em se separar da sua esposa? Bom, talvez é porque ele sabia que ele estava prestes a tomar uma decisão para acabar de vez com a democracia brasileira. Gilmar Mendes, numa decisão liminar, numa canetada, acaba de enterrar a possibilidade de se ter um impeachment de um ministro do STF. Primeiro, há algum tempo o Brasil vem acordando para o fato de que nós somos uma ditadura do judiciário. Isso não é eu que estou falando, são várias pesquisas que mostram que, primeiro, o judiciário é visto hoje pela população brasileira como a maior ameaça à nossa democracia. 47% da nossa população reconhece que nós vivemos uma ditadura do judiciário. E uma outra importante porcentagem considera que os ministros do STF, sim, desrespeitam e perseguem pessoas e tomam decisões políticas. Daí nós mobilizamos a nação para conseguirmos os senadores ficarem favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Chegamos a ter 41 senadores, o que já é o bastante para dar início ao processo. Só não foi dado início ainda porque o presidente do Senado, Alcolumbre, protege e blinda os seus amigos no STF. A esperança era, nas próximas eleições, fazermos maioria no Senado e, com a maioria no Senado, poder fazer um limpa no nosso país e voltar à normalidade jurídica. Bom, o que o Gilmar Mendes decide fazer? Vendo que o placar já tem 41 senadores que assinaram o impeachment do Alexandre de Moraes, vendo que a direita está prestes a fazer maioria no Senado, ele decide acabar de uma vez por todas com a possibilidade do impeachment. Como que funcionava o impeachment antes? Qualquer cidadão, qualquer brasileiro pode entrar com um pedido de impeachment, que seria avaliado pelo presidente do Senado e depois votado por maioria simples no Senado. Esse ministro teria a possibilidade de defesa e depois ele teria que sofrer 2/3. Somente depois, no final do processo, seria decidido por 2/3 dos senadores. Isso funciona em qualquer democracia. Em qualquer democracia, um cidadão comum tem que ter a prerrogativa, o direito de contestar, de entrar com pedido de impeachment contra autoridades. Nós podemos fazer isso com o presidente da República. Qualquer um, você pode entrar com pedido de impeachment. Só que ele passa por um processo no qual ele é avaliado pelos representantes eleitos. Escuta esse termo. Representantes eleitos avaliam os pedidos de impeachment e depois votam em cima disso. O que o Gilmar Mendes decidiu fazer?
A partir de agora, numa canetada que vai ser referendada no dia 12 de dezembro pelo plenário do STF, ele decide que apenas o despachante do STF, que agora é o PGR, é uma espécie de office boy do STF, apenas ele pode aceitar o pedido de impeachment. Não adianta mais qualquer pessoa entrar com pedido de impeachment, apenas o PGR. E pasmem, não serão apenas 41 senadores para aceitar o início do processo. Terão que ser 2/3. E terceiro ponto, não poderá ser pedido impeachment de ministro do STF por decisões que eles tomem. Não. Qualquer decisão dele agora é sagrada. Qualquer decisão de um ministro do STF, desses indicados pelo Lula, desses que soltam bandidos, traficantes, desses que prendem idosas com a Bíblia na mão, desses que mandam censurar o Brasil, liberam as drogas e o aborto, qualquer decisão deles jamais poderá ser contestada. Será uma blasfêmia, uma heresia. Esse é um golpe de Estado. Eu vou dar um nome para o que acabou de acontecer. Eles falam tanto do golpe do 8 de janeiro. Não, aquilo foi ficção. Aquilo foi imaginário. O verdadeiro golpe no Brasil acontece hoje, dia 3 de dezembro de 2025. Nós acabamos de sofrer um verdadeiro, isso não é exagero, um verdadeiro golpe de Estado. Agora, os ministros do STF dessa decisão do Gilmar Mendes são inalcançáveis, são verdadeiramente deuses e podem fazer o que eles quiserem. Podem continuar soltando traficantes, podem continuar soltando o presidente do Master, dono do Master, bandidos, podem blindar os ladrões do roubo do INSS, podem censurar quem eles quiserem e eles jamais poderão ser tocados. Isso é inaceitável. Se o plenário do STF aceitar isso, não haverá outra opção a não ser uma mobilização geral. E digo mais, se eles acham que vão impedir, porque sabem que nós faremos maioria no Senado e aumentaremos consideravelmente o número de deputados federais, então não vai ser só o impeachment do Alexandre de Moraes que vai acontecer. Vai ter uma reforma do judiciário. Eles vão obrigar o Congresso a deliberar e aprovar uma reforma completa do judiciário. Aí não vai ser só uma decisão para tirar o ministro Alexandre de Moraes. Vão ser um conjunto de novas regras que vão colocar o STF de volta no quadrado constitucional pelo qual ele foi criado. Essa ditadura do judiciário não vai durar além do próximo mandato de senadores e deputados. Não importa o que eles façam, não importa o quanto eles esperneiem, isso não vai ficar assim. Essa decisão do Gilmar Mendes hoje foi a decisão mais abominável da história da Suprema Corte brasileira, uma história de Suprema Corte com um histórico gigantesco de decisões abomináveis. Vamos reagir, vamos fazer a maioria no Senado e vamos fazer uma reforma do judiciário. Nós saímos de impeachment para a reforma absoluta da Suprema Corte brasileira. Ontem o Lula falou com o Trump, tá no meio da confusão toda da história lá do reunião do gabinete do Trump sobre a Venezuela, né, que teve ontem também. Eu falei sobre isso no vídeo de ontem sobre a Venezuela. O Lula ligou para o Trump, falou com cerca de 40 minutos, uma conversa rápida, né? Ainda mais se você lembrar que esse tipo de conversa é com um tradutor, né? O Lula não fala nem português direito, quanto mais inglês, né? Ou seja, uma conversa muito rápida. De qualquer forma, o pessoal está elogiando muito. O Trump elogiou muito o Lula aqui, disse que não, que eu gosto do Lula e vamos chegar num acordo e coisa e tal. O que será que vai acontecer nisso daqui? Será mesmo que o Trump vai levantar a Magnitsky do Alexandre de Moraes? Veja, ele tirar a tarifa dos outros produtos brasileiros que ainda estão tarifados, eu acho que é só uma consequência natural disso daí, né? Eu imagino que isso vai acontecer em algum momento. Agora, eu não sei não, né? Vocês lembram que alguns dias atrás o próprio Lula estava falando que vou falar com o Trump, mas eu acho que vai ter que ter contrapartida, né? E eu acho que vai ter que ter contrapartida em algum momento. Vamos entender o que está em jogo nessa história aqui, o que a gente pode conseguir de positivo nisso daqui, né? Eu sou o Peter Turguniev, esse é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Gay pela volta do GLS, Gabriel traz a trombeta para o pai e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Trump falou com o Lula ontem, né? Teve uma conversa de cerca de 40 minutos aqui, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa terça-feira, dia 2, que teve uma conversa muito boa com o presidente Lula. Tá aqui, ó. Tá aqui a frase do Trump, ele publicou lá na Truth Social, né? Eu tive uma conversa muito produtiva com o presidente Lula do Brasil. Entre outras coisas, nós discutimos comércio, como nossos países podem trabalhar juntos para parar o crime organizado
E aqui isso é uma coisa importante, porque é lógico, aqui no Brasil a gente a gente associa isso ao PCC, ao Comando Vermelho e coisa e tal, mas a conotação que o Trump tem disso daí não é essa. A conotação que o Trump tem disso daí é o cartel do Solis, né? Ou seja, tudo leva a crer que talvez o Lula esteja vendendo o Maduro para tentar ficar de bem com o Trump, tá? Não dá para descartar isso, né? Como a gente viu, até o Maduro também, eu falei sobre isso também no meu vídeo de ontem lá no Mundo e Revolução, né? Para quem não sabe, eu tenho um outro canal chamado Mundo e Revolução, em que eu faço vídeos quase todo dia sobre a situação da Venezuela, como é que estão as tropas americanas, o que está acontecendo ali, né? E também falo sobre a guerra da Ucrânia e coisa e tal. Mas ontem havia o rumor de que o Maduro teria oferecido uma espécie de delação premiada para o Trump, indicando três presidentes sul-americanos que teriam apoiado o cartel dos sóis, né? Uma mulher e 2 homens, né? O que não se sabe muito, mas na verdade a própria coisa não é muito certa, mas enfim, seria a Chimbal do México, o Petro da Colômbia e o Lula no Brasil, evidentemente, né? Então parece que o Lula e o Maduro já não estão em termos muito bons aqui. O Lula pode ter oferecido alguma coisa para o Trump nesse sentido, né? Sanções impostas em várias pessoas do Brasil, tarifas e vários outros itens, né? O presidente Lula e eu estabelecemos uma reação num encontro que aconteceu nas Nações Unidas. Eu acredito que está tudo pronto para um diálogo muito bom e um acordo no futuro, né? Eu espero nos encontrarmos e conversarmos com ele muito em breve. Muita coisa boa pode vir dessa nova parceria formada, né? Então, ou seja, o Trump está fazendo aqui o papel de negociador, está de fato falando que vai fazer negócio com o Lula, o que não tem nada de errado. De fato, aliás, foi o próprio Eduardo Bolsonaro que colocou aqui, sanções nunca são um fim em si mesmas, são instrumentos legítimos para corrigir violações graves quando outras vias foram bloqueadas. Ou seja, o que o Trump quer não é impor sanção ao Brasil, ao Alexandre de Moraes, é corrigir os erros do Alexandre de Moraes e do Brasil. Vamos ver se isso acontece em alguma capacidade, né? Então, essa foi a conversa que teve o Trump com o Lula ontem. Não tem nada de resultado concreto, mas mais uma vez a indicação que dá é que o Trump está disposto a ceder para o Lula, né? Pode ceder mais coisa. Até aqui, basicamente, o que a gente viu foi o Trump cedendo a custo zero. O Lula não fez absolutamente nada, ele só tentou convencer o Trump a tirar as tarifas e coisa e tal, o que ficou chato. Ficou feio para o Trump, ficou feio para o Bolsonaro, né? Não tem como negar esse tipo de coisa, ficou feio realmente. Como eu falei desde o início, eu preferia que o Trump não tivesse colocado as tarifas, que tivesse feito a lei Magnitsky apenas. Mas enfim, vamos acordar aí, vamos ver o que pode acontecer aí nessa negociação do Trump com o Lula nesse sentido, né? Como eu falei para vocês, o que eu acho que seria muito ruim seria a retirada da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Se isso vier a acontecer de fato, meio que esse caminho está totalmente fechado, né? Pode acontecer isso? Pode. O Trump deixou aberto aí a possibilidade de reverter as sanções a autoridades brasileiras nessa história. Talvez a visão do Trump é que a preocupação dele maior é com a Venezuela, e se o Lula estiver disposto a trabalhar com os Estados Unidos, né, a entregar para os Estados Unidos o que os Estados Unidos quer, por que precisa tirar o Lula daqui, né? Lembra que o Trump não tem esse amor todo pelo Brasil, nunca teve, né? O Brasil sempre foi algo para ser usado como um exemplo na questão da censura das redes sociais, por exemplo. Estava muito claro que isso era um problema de fato. Só que agora meio que esse gênio saiu da garrafa, né? Porque na Europa também estão colocando um monte de leis nesse sentido. Uma coisa absurda, que não vão conseguir a lugar nenhum no final das contas. Essas leis vão prejudicar a internet, vão prejudicar as pessoas, mas não vão fazer efeito nenhum, né? Eu sempre falei isso para vocês, a censura, esse pessoal quer censurar a internet, quer calar a internet, achando que com isso vai trazer de volta a primazia da esquerda, que a esquerda vai voltar a conquistar corações e mentes das pessoas. E eu já expliquei para vocês que isso simplesmente não é verdade. Eles vão encher o saco de um monte de gente vai perder canal, um monte de gente vai ser perseguida judicialmente, policialmente, mas no final das contas, em termos de corações e mentes das pessoas, não vai fazer diferença. A Europa também está doida para fazer esse tipo de coisa, está querendo perseguir todo mundo, prendendo um monte de gente por coisas aleatórias. E, de novo, isso consegue fazer, isso consegue prejudicar um monte de gente, mas em termos de conseguir mudar o modo de pensar das pessoas, ao contrário, só estão se prejudicando com isso, né?
E lógico, também o outro grande objetivo do Trump, que era a questão do Bolsonaro, que sem dúvida alguma está sendo perseguido aqui no Brasil, né? Enfim, vamos ver qual vai ser o resultado disso daqui. Por enquanto, só essa notícia, só essa conversa. Segundo estão dizendo aqui, essa foi a primeira vez que o brasileiro tratou do tema de segurança diretamente com o Trump. E há uma preocupação com a escalada da crise entre o país norte-americano e a Venezuela. Ou seja, deixando claro aqui que quando se fala de organizações criminosas aqui nesse contexto da conversa do Trump com Lula, não estão falando de PCC, Comando Vermelho, de organizações aqui no Brasil, né? Há uma discussão sobre isso aqui no Brasil. O Trump quer classificar essas organizações como terroristas. A direita aqui no Brasil quer classificar essas organizações como terroristas, mas o que interessa para o Trump nesse momento é o cartel dos soles, né? É o cartel dos generais venezuelanos de tráfico de drogas e coisa e tal, né? Enfim, vamos ver o que vai surgir disso daí, né? O receio é que o conflito possa chegar na América do Sul e afetar países vizinhos. Receio do Lula, né? Eu acho lindo, espero realmente que aconteça isso. Não sabemos se vai acontecer, né? A ligação feita durou 40 minutos, o que é muito pouco, né? O Lula considerou como muito positiva a decisão dos Estados Unidos de revogar a tarifa de 40% em cima de produtos como carne, café, frutas e coisa e tal, mas ressaltou que outros itens ainda são alvos de tarifas adicionais, que isso precisa ser discutido entre os países, né? E o que acontece? A preocupação, segundo eles, é justamente a questão de produtos industrializados, né? O Brasil vende muita coisa para a China, muita commodity, muita coisa que é minério de ferro, essas coisas assim. Os Estados Unidos compram do Brasil uma quantidade razoável de produtos acabados, de coisas manufaturadas, o que é bom para a indústria brasileira, né? E esses produtos agora, ou muitos desses produtos, estão com tarifas nesse momento, o que é ruim para a indústria brasileira. Enfim, vamos ver o que vai surgir disso daí. Que tem que ter uma negociação, tem que ter, ninguém descarta isso, desde o início, né? O Lula tentou fugir dessa negociação quanto pôde. Para o Lula sempre foi interessante se colocar como alguém que está batendo no Trump e coisa e tal. A esquerda mundial queria muito alguém que batesse no Trump e coisa e tal, mas o Lula, no final das contas, está negociando com o Trump, está tendo que ir lá e negociar com o Trump. Isso já é uma vitória do Trump no final das contas, né? Vamos ver o resultado final disso daí.